Bom, vamos dar continuidade. Estamos no vídeo 21 agora. A gente está vendo já a pulsão sendo defletida. Então, a gente tem objeto, alvo, fonte e impulso. Então, por exemplo, a fonte é a fome que dá, né, no bebê. Qual o objeto? É a comida que ele tem que arrumar, o leitinho dele lá. O alvo, então, é matar a fome. Então, eu tenho que ir da fonte, que é a fome, até o alvo, matar a fome. Com o quê? Com o objeto. Quem faz com que tudo isso ande é o impulso. A gente estava vendo o objeto da outra vez. E eu falei duas coisas. Uma foi da questão do objeto, que eu falei do objeto A do Lacan, etc. E a outra foi que eu falei que o impulso é onde a gente tem problemas. Eu quero falar só mais um pouquinho da questão do objeto. Como o objeto vem em substituição ao objeto que é perdido para sempre, porque não tem nada que vai tampar você e fazer você ser um indivíduo, você é um sujeito sempre dividido, vai faltar sempre alguma coisa e você vai ter sempre uma falta que vai gerar angústia. Você vai tampar. Uma família dá, às vezes, uma fraldinha, um paninho para acalmar a criança, chupeta. Aos poucos a criança vai crescendo, tem um bicho de estimação. Com esse bicho de estimação, ele atravessa as várias etapas da vida dele complicadas, desde a etapa oral, anal, fálica, genital, escópica, epistemofílica. Uma criança é capaz de passar um tempão. O meu filho, por exemplo, tinha um urso lá que ele ganhou quando ele falou cedo, ele não tinha 2 anos. Deram para ele eu não sei se aquilo era um urso, era um boneco daqueles de pelúcia, acho que era um urso. Num tamanho compatível para ele. Foi o objeto transicional dele. A gente chama de objeto transicional, por quê? Porque é de transição, é para fazer a transição. Ele faz todas as transições que ele tem que fazer das fases de libido acompanhadas daquele objeto. E a gente morava embaixo do Corcovado e ele era uma criança que falou certas palavras difíceis pequeno. E aí quando ele ganhou o Corcovado, e eu não sei se foi no Natal, perguntaram, ele tinha 2 aninhos, né? Qual é o nome do boneco do seu urso? Corcovado. E o Corcovado acompanhou ele. Ele foi para a escola com o Corcovado. Um dia ele fez um favor de esquecer o Corcovado na escola. E aí, nesse dia, eu estava num congresso fora do Rio, completamente num lugar que eu não tinha nem como sair dali. E eu tinha deixado ele na casa dos meus pais, que era mais seguro. Crianças pequenas, eu ia largar em casa. Meu primeiro marido trabalhava muito, então eu ia largar os empregados, eram crianças pequenas. E a mamãe só se deu conta que o Corcovado não veio, já era tarde da noite, ficou quieta. Quando deu 10 horas da noite, foi uma gritaria louca, porque cadê o Corcovado? E sem o Corcovado, eles não dormiam. Tiveram que abrir a escola para pegar o Corcovado. Ele já estava, mais ou menos, quase na classe de alfabetização. Então, vocês reparem que o objeto transicional que vai transicional, é de transição, vai acompanhando a criança nas fases, ele acompanha mesmo. Aí tem uma hora que ele é abandonado, ele é esquecido, acabou. O Corcovado um dia perdeu completamente o sentido. E o pior é que a gente tinha cachorro, e chovia, a gente morava em casa com gramado, não sei o quê. Os cachorros roubavam o Corcovado aparecia imundo, molhado, mas não podia tirar o Corcovado dele, era o objeto transicional dele. Bom,
Então, isso é importante, porque isso vai aparecer dentro da psicanálise, quem trabalha com criança, ou nos relatos dos nossos pacientes adultos, analisantes, como o Homem dos Lobos, por exemplo, quando foi fazer análise com Freud, que fazia relatos da infância dele. Bom, então, falei do objeto para vocês agora. Vocês já sabem o que é um objeto A. A quer dizer outro, o outrinho, o seu outrinho, que anda com você pendurado com você o tempo inteiro. Bom, eu falei para vocês que o problema do impulso na pulsão era complicado quando a gente está trabalhando com fenômenos psicossomáticos, porque o camarada às vezes não tem o tal do impulso. Eu tenho um amigo, claro, desse centro de medicina que eu falei no vídeo 2, é enorme. Tem um amigo psiquiatra que se dá muito com um pediatra. E os dois têm uma paixão pelo René Spitz. E o Spitz descobriu o seguinte: na guerra, aquelas criancinhas que perdiam tudo, pai, mãe, a família e tal, elas eram levadas na Inglaterra para uns lugares super bem administrados, com enfermeiras perfeitas, o mamá era dado na hora certa, era tudo administrado. Essas criancinhas não tinham nenhum tipo de afeto, eram máquinas humanas que alimentavam e punham os bebezinhos no bercinho. Essas criancinhas definhavam, algumas se arrancavam todas, se destruíam todas e morriam. Acontece que na Inglaterra tinha falta de enfermeiros. E aí eles começaram a pedir senhoras, donas de casa, que viessem quem quisesse ajudar. Aí vinham aquelas velhas que se divertiam com as criancinhas, atrapalhavam a dinâmica toda do lugar, toda. Porque enquanto uma enfermeira tratava de 20 crianças, elas ficavam com uma fazendo tchuc-tchuc e ainda mostrava para a outra e tal. Essas crianças sobreviveram, porque essas crianças tiveram aquilo que o Lacan vai falar da algazarra. Elas tiveram uma família, elas tiveram uma vovó, elas tiveram umas vovós, aquelas enfermeiras que não eram enfermeiras, eram as vovós que ajudavam, eram as mulheres que vinham ajudar a cuidar daqueles bebês sem família, que tinham perdido a família. Então elas faziam uma bagunça desgraçada no hospital, mas em compensação, elas garantiram a sobrevivência de diversos inglesinhos. Por quê? Porque é ali que você faz com que o impulso comece a acontecer para poder defletir a pulsão. Se você não tem impulso, não deflete a pulsão. Então, aquela criança que é simplesmente administrada e bota aquela ali, ela ia se arrancando, puxava tudo, ela não tinha, ela era como se fosse uma cama, uma cadeira, e falta à criança esse contato corporal, essa algazarra, para poder, Lacan fala isso no estado de espelho, por isso que eu falei para vocês, dá uma olhadinha no estado de espelho. Toda essa algazarra em torno da criança é que vai dar a ela depois o outro lado dela. E essa criança, sem você criar essa algazarra, não tem impulso. Então, como é que vai defletir pulsão para que da fonte fome ele queira buscar um objeto para conseguir o alvo que é matar a fome? Ele vai morrer. Então, vejam como é importante. Eu vou botar o bebê todo administrado, administra muito. Não pode ter nada, não pode coisa. Mas aí você deixa de estimular o impulso da pulsão para ela sair da situação narcísica de morte e querer defletir para entrar, né, em alguma solução para aquele buraco que o objeto é perdido mesmo, tem que ser tampado com outros. Mas aí não tem razão para isso, não tem sentido. Não dá nem angústia. Estou morrendo. É como se você estivesse na neve. Aí você está na neve e é perigoso. Quem vai para a neve sabe disso. Quem sobe montanha sabe disso.
fica na neve, aquela neve é gostosa, quando você vê, você não consegue nem voltar, morre. Então, é justamente quem conhece de neve sabe disso. Você, quando está na neve, toma cuidado, porque se você começar a sentir muita vontade de ficar por ali, você desce correndo, porque é por ali que você fica. Acaba, tá? Então, a gente agora viu hoje o resto do objeto que eu precisava e a questão do problema que o analista lida com quem não teve o impulso ali tocando a manivela. E esse tem muito, mas é aquela história que eu falei, um tem câncer, o mesmo câncer, mas ele fica com uma raiva que ele se cura. O outro desiste, morre. Onde é que deu o problema na pulsão aqui, na deflexão? Na região do impulso. Por quê? Porque historicamente não era uma pessoa que tivesse tido importância. Tá bom? E quando chega a doença, ela é uma promessa de descanso. Vocês lidam com tudo isso na clínica. E vocês lidam com os parentes de vocês também, que vocês veem isso. Tá bom? Bom, um beijão. Essa foi a 21.